Pessoal, bem-vindos a mais um GoBrax Academy. Hoje nós estamos com uma convidada especial. Não vou revelar agora, vou deixar para o meu colega Ronaldo revelar. Né, Ronaldo? Vou fazer uma leitura da bio, das experiências dessa pessoa, e o Ronaldo, na sequência, vai apresentar. Com muito prazer. Perfeito. Então vamos lá. Ela atua como vice-presidente da Transportadora Sulista, uma empresa que fornece serviços de transporte e logística para os segmentos automotivo, metal mecânica e cosmético. Graduada em administração de empresas, comércio exterior, com especialização em marketing pela ESPM e logística pela FAI. Iniciou sua carreira na indústria, mas sua maior experiência está no setor de serviços logísticos. Teve a oportunidade de trabalhar em empresas multinacionais, tanto no Brasil quanto no exterior, e atualmente lidera a Transportadora Sulista, que ocupa a 35ª posição no ranking das maiores e melhores transportadoras do Brasil. É ativa e envolvida em questões de ESG, logística sustentável, liderança feminina e diversidade. Desde 2019 faz parte da rede AB Diversidade da Automotive Business. Em 2023 ela se juntou à diretoria da SETSEPAR, Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Estado do Paraná, onde é responsável pela pasta ESG. Em 2024, ela também se tornou parte do ABGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, comprometido com resultados de impacto, negociação assertiva, foco em fazer acontecer, acredita no desenvolvimento de pessoas para trabalhar em equipe, buscando a excelência operacional e o sucesso sustentável. Agora... Quase faltou ar, né, Leandro? Poxa, rapaz. Que currículo pesado. Isso aqui... Muito legal. Bom, vou apresentar a vocês uma pessoa que eu tenho um carinho, um apreço especial de vida, de carreira, transformou minha carreira. E sem mais delongas, Josana, seja muito bem-vinda ao GoBrax Academy. Ai, é uma satisfação tê-la com a gente. Obrigada, para mim vai ser um prazer estar hoje aqui com vocês. Muito obrigada, GoBrax, pelo convite. Estar aqui com o Ronaldo é um grande prazer também, meu super companheiro. E eu espero contribuir aqui hoje, contando um pouco da minha história, da minha experiência. Com certeza, vai ser muito rico esse bate-papo. Seja muito bem-vindo. Obrigada, muito obrigada. Isso é legal. Josana, começando, nos conta as suas origens, como que surgiu a Josana no mercado, lá em Porto Alegre, anos atrás. Me fala um pouquinho da tua trajetória até você chegar nesse momento do ápice da tua carreira, de um sucesso maravilhoso, onde todo mundo consegue se inspirar nessa liderança pujante, feminina, que você trouxe para o TIC. Isso é muito bacana. Conta para nós. Obrigada. Bom, eu sou de Porto Alegre, sou gaúcha. Eu venho de uma família da indústria da madeira, madeireiros. Então, meu avô tinha uma madeireira. O meu pai tinha uma pequena empresa que fabricava cabos de vassoura e cabos de ferramentas para exportação. Era uma empresa pequena, mas desde cedo eu comecei a trabalhar lá. Então, tive contato com a manufatura, contato com pagamentos, com a área financeira. Também um pouquinho com a área de despacho de aduana, despachante de aduana, para poder embarcar, né, os produtos que ele exportava. Então eu fiquei um tempo nessa empresa e não gostava muito de ir, era meio um pouco longe, e é uma empresa pequena, mas foi lá que eu comecei, foi lá que eu aprendi, foi bacana, estava com meu pai, foi ali que eu comecei. E aí, depois acho que 1 ano e meio, 2 anos que eu estava lá, o meu pai disse: minha filha, o que tu tá pensando? Não tá? Eu estava ainda me preparando para ir para a universidade, estava terminando a escola, o 2º grau. O que tu tá pensando em fazer? Eu disse: ai, pai, eu não sei, administração de empresas, não sei, eu tô em dúvida. Ele disse: eu escutei falar de um curso novo, bacana, que é um curso de comércio internacional, que está surgindo, o que tu acha? E eu fui, me interessei, pesquisei e comecei o curso. Aí fiquei mais um pouco de tempo lá com ele, e aí ele me conseguiu um estágio na Riocel, uma empresa de celulose, uma grande empresa, né? Tu conhece, você é gaúcho? Conheço. E como estagiária. Fiquei lá um tempo, saí de lá, e aí eu comecei um estágio na Termolar, de garrafas térmicas. E ali foi que realmente eu fiquei um tempo como estagiária, depois já fui efetivada,
mas eu tinha dentro da área de comércio exterior, então, assim, era muito divertido. Eu tinha que preparar, sabe como é que é estagiário, né? Eu tinha que preparar as amostras, então eu entrava dentro daquela fábrica, era uma fábrica que tinha, eu lembro de uns fornos, eles faziam aquela parte interna da garrafa, então sopravam os materiais. Então, olha, tem que mandar uma amostra para o Equador, tem que mandar uma amostra para os Estados Unidos, porque tinham muitas exportações, e aí eu tinha que convencer as pessoas de passarem o pedido das amostras na frente, para que eu pudesse atender ao courier que vinha buscar a amostra. Então, era muito divertido. E assim eu fui, trabalhando dentro da área de comércio exterior lá, e aí me surgiu uma oportunidade de trabalhar na Polisul Petroquímica, que fazia polietileno de alta densidade. Por que eu resolvi sair da Termolar e ir para lá? Porque era a área financeira da exportação, trabalhar com câmbio dentro de uma grande empresa. Eu disse, olha, é uma forma de eu ver um outro ângulo, né, do comércio exterior. Fiquei um tempo, mas até tinha uma líder mulher. Na Termolar eu também tinha uma líder mulher, o nome dela era Bárbara, uma líder muito inspiradora. E na Polisul também, já era um outro estilo, a área financeira, ela era muito recatada, eu gostava muito dela, da Tereza. Mas eu fiquei lá um tempo, aprendi, e aí eu disse, puxa, eu acho que não é muito para mim. E aí comecei a fazer muito contato, relacionamento, sempre gosto, né? E com a área comercial. E aí o diretor da área comercial disse, Josana, tem uma oportunidade aqui, tu não quer vir para cá? Eu disse, eu quero. E aí estava me preparando, conseguindo uma pessoa para ficar no meu lugar na área do câmbio, para eu ir para a área comercial. Nisso me liga o meu ex-gerente da Termolar, o senhor Flávio. Josana, a Bárbara está saindo e eu gostaria que tu viesse aqui como supervisora. Eu disse, mas seu Flávio, eu não tenho experiência em liderança de equipe. Venha que você vai aprender aqui. Eu disse, puxa, aí achei que valia a pena o desafio. Eu entrei como supervisora da área com pessoas que já trabalhavam comigo, então teve aquela questão daquela resistência inicial. Quem não negociou com a estagiária, agora vai negociar com a supervisora. Então, aquela resistência inicial de pessoas que já tinham trabalhado comigo, mas eu fui indo, ali eu tinha muito contato, aí começa um pouquinho do contato com o transporte marítimo e aéreo, para que a gente fizesse as exportações. E aí, uma coisa bacana que eu lembro dessa época, fora liderar essas pessoas, eu fiz um contrato com uma companhia marítima. Eu busquei uma... Eu não sei se era uma legislação, não lembro exatamente, mas que eu fiz uma negociação para um tráfego marítimo muito intenso da Termolar, e eu fiz uma negociação assim que eu baixei mais de 50% o frete. E ali eu comecei já o meu contato com a área do transporte, com a área de negociação, e foi muito bacana. E a Bárbara tinha ido, essa líder, tinha ido para a Zeia Bramboveri, a ABB, uma empresa que fazia medidores de energia. A ABB é muito grande, uma empresa multinacional sueca, mas a Bárbara foi para lá. Aí eu fiquei, não lembro exatamente quanto tempo, me liga a Bárbara. Josana, eu estou indo estudar na Inglaterra, e tem uma oportunidade no meu lugar para ti. Tu quer vir para cá, para a ABB, uma multinacional, era para trabalhar na área de comércio internacional também, com licitações internacionais. Eu disse, Bárbara, bom, vou aí fazer a entrevista. E eu fui contratada. Aí eu esqueci de contar nesse meio tempo que mudou a gestão lá na Termolar, saiu aquele gerente de comércio exterior que me chamou para voltar, e entrou o Francisco Basco, que vinha da Springer Carrier, ar-condicionado, uma multinacional, um cara assim bem intenso, já bastante agressivo. E eu, por que eu fui também, né, e me interessei pelo convite dela? Porque eu dizia, poxa, o cara não gosta muito do meu trabalho, o cara não me dá muita atenção, não me chama muito para reunião, sabe? Eu me senti um pouco excluída. Aí eu disse, bom, uma ótima oportunidade. Passei lá na entrevista, era um começo meio rápido, porque a Bárbara ia fazer um pós fora. Aí eu disse, Francisco Bastos, eu preciso falar contigo hoje. Ele é um grande amigo, faz tempo que eu não vejo. Preciso falar contigo, olha, eu tô saindo, eu tô com uma nova oportunidade. Ele disse, eu não acredito. Eu disse, como assim não acredita?
o que é a única área que eu não preciso me preocupar nessa empresa, nessa área, a única, vai tudo tão bem que eu não preciso nem me preocupar e tu tá indo embora. Eu disse, que pena que tu tá me dizendo isso agora, porque eu durante todo o tempo achei que tu não gostava do meu trabalho. Ele disse, Josana, não pensa isso. Eu disse, mas agora eu já me comprometi, eu tô indo, é uma experiência nova e fui. Lá também tinha uma líder mulher, depois passou para a Ara Maria, depois passou para o Antônio Gomes, que era... Então, assim, o que era o meu trabalho lá? Medidores de energia, imagina, eu não era engenheira, eu não entendia nada de medidores de energia, e eu tinha que armar editais e mandar amostras e participar de licitações fora do Brasil. Então, eu tinha que ir na fábrica, falar com aqueles engenheiros, eu era bem jovem, né? E também um pouco parecido com a Termolar. Me ajuda a preencher esse edital, essa parte técnica, eu não sei nem por onde começar. Agora eu não tenho tempo, eu vi um pouco disso depois mais na frente, com a Operação Nacionalista. E me ajuda aqui, por favor, eu tenho que mandar o edital, tem prazo. Tá bom, Josana. Mas eu adorava aquela empresa, fiquei 3 anos, quase 4 anos lá, talvez um pouco menos. E aí, eu era noiva, na época, e o meu ex-marido, o Gustavo, ele recebeu uma proposta para ir pela White Martins para Buenos Aires, levar um projeto da White Martins. Então ele foi, a gente era noiva, nesse meio tempo brigou, depois voltou. Sei que chegou um momento que a gente disse, ou a gente casa, ou descasa. Ou não acontece. Eu peguei, com muita dor no coração, pedi demissão da ABB, e fui para Buenos Aires. Era a época do Mercosul, eu achei que era uma excelente oportunidade também de um aprendizado. Super coragem, né? Foi corajoso. Fui para Buenos Aires, recém-casada, organizar minha casa. Bom, agora eu vou começar a procurar trabalho aqui. Fiquei 6 meses e nada. E fazia um monte de entrevista, contratei headhunter, e eu sempre trabalhei, né? E eu estava numa posição bem bacana na BB. Então, quando me perguntavam nas entrevistas, mas o que te traz a Buenos Aires? Amor. Eu dizia, amor. Eu vim por amor, mas quero trabalhar e tudo mais. Aí um dia, eu estava olhando, na época era jornal, e tinha um anúncio enorme dizendo, multinacional alemã de logística busca profissional para trabalhar o tráfego de transporte Brasil e Argentina. Eu disse, isso é para mim. Agora vai ter que dar. Fiz as entrevistas, fui contratada, e aí cheguei aí apareceu um mexicano panameio, o Jaime, que foi um grande mentor meu, e disse, olha, tu está contratada, eu estava acompanhando a tua contratação no Chile, eu não apareci, mas eu estou assumindo a Schenker, uma empresa alemã de logística, que eu acho que vocês conhecem, eu estou assumindo a liderança aqui da Argentina e do Chile, e eu quero que tu trabalhe comigo. Eu disse, opa, tráfico Brasil-Argentina. Ele disse, não, tu vai cuidar das grandes contas do norte da Europa. Então era Bayer, Mercedes, todas essas grandes contas, Rest, tinha várias, a Ford eu cuidava também. Tu vai cuidar desses clientes, ampliar e, obviamente, vender com os teus colegas lá de fora essas rotas. Tá bom, né? E aí foi. E aí eu era vendedora, eu nunca tinha sido vendedora. E aí todo mundo, os meus colegas vendedores diziam, como que tu consegue tanta entrevista, né? Porque eu conseguia marcar as agendas, porque um vendedor tem que ter agenda, né? Como que tu consegue? Eu acho que assim, mulher, o meu sotaque de brasileiro, eu acho que chamava atenção do outro lado e todo mundo me dava reunião. Então assim, eu vendia muito bem, fui crescendo, atendia muito bem o cliente, sempre fui muito focada no cliente, então o cliente tinha muita confiança. E aí fui promovida, comecei a cuidar do marketing, na Schenker também, fiquei lá 8 anos. Nesse meio tempo tive a Rafaela, minha filha, que hoje tem 27 anos, que o Ronaldo conhece bem, e maternidade, né? Eu grávida, fui até o último dia trabalhando, até esse chefe mexicano panameio de Josana, chega. Eu fui até a casa dele, buscar ele, tipo num Uber, remis, que chamava na Argentina, pra gente ir na Ford. E aí eu saí com a barriga e a mulher dele me viu e disse,
O outro dia ele disse, tu não vem mais. A Coque te viu e tá impossível, tu vai ter esse neném dentro da empresa, não tenho seguro nem para isso. Aí eu não fui mais, fiquei esperando nascer. E aí depois, uns 3 meses que eu fiquei de licença maternidade, ele marcava a reunião do lado da minha casa, no hotel. Eu ia na reunião e voltava para dar de mamar. Então, assim, foi muito intenso. Aí, lá pelo final de 2000, o Gustavo, meu ex-marido, veio trazer uma empresa argentina de comunicação visual para Curitiba. Eu novamente vim atrás. Adaptei minha filha, que estava com 3 anos na escola, arrumei minha casa, agora eu vou procurar trabalho. Cheguei também para um anúncio, e agora já estou chegando perto, tá? Já sou lista. Aí cheguei, fui fazer uma entrevista, eu acho que tu lembra da Ana, né? Aí tô lá, daqui a pouco a mulher na entrevista meio que saiu do ar. Eu disse, tá acontecendo alguma coisa? Ela disse, não, o negócio é o seguinte... Eu tô falando contigo, é que eu tô pensando aqui que eu tô com um processo seletivo para uma empresa de transportes que tá finalizado praticamente, tem 3 finalistas. Eles fizeram um projeto para desenvolver a área comercial dentro de uma empresa que atende um único cliente e quer diversificar o seu mercado de atuação. Só que assim, eles já apresentaram o projeto, a semana que vem vão definir quem é o candidato. Eu vou conversar com a empresa, mas eu quero te inserir nesse processo. Era quinta. Segunda-feira, tu conseguiria entregar um projeto para a área comercial dessa empresa para apresentar lá na segunda-feira? Eu disse, bom, se tu tá com toda essa animação, eu consigo. E assim foi, tirei minha filha de casa, tirei todo mundo, fiz, até o Gustavo, na época, olhou a minha apresentação, ajudou. Segunda-feira eu estava lá com o terninho, Ronaldo, amarelinho, apresentando, e eu acho que eram todos homens, né? Todos. E eu sempre gostei do diferente, sempre gostei. E eu acho que eu tive um pouco de inspiração na minha apresentação, fora a bagagem que eu tinha, porque eles queriam desenvolver o segmento automotivo. E eu tinha tido muita experiência no transporte de autopeças. Então, além do projeto que eu acho que foi bacana, eu acho que teve uma lâmina no final, e isso é uma coisa bem de vendedor, né? Eu coloquei no final, eu lembro disso, que hoje eu estava pensando, né, na minha história, para contar um pouco, eu sabia que iam me perguntar, e no final, eu disse, por que contratar a Josana? E aí vinham, desde lá, os diferenciais, né? Sim. Quais eram os meus diferenciais? E aí aconteceu, acho que foi um encontro que tinha que acontecer, eu fui contratada, uma mulher, gerente comercial no segmento de transporte. Eu sei que existiam muitas pessoas que iam decidir, né, por essa contratação. Eu acho umas 10 pessoas assistindo aquela apresentação, e eu sei que teve uma pessoa que votou contra. Eu não vou contar em detalhes aqui porquê, mas mulher no segmento de transporte não vai dar certo. Mas assim, foi um encontro muito bonito. Até hoje, quando eu falo com o seu Alfredo, que é o meu presidente, e que eu vou falar dele algumas vezes hoje aqui, foi um encontro bacana, sabe quando tem que ser? E eu entrei lá como gerente comercial e assim foi a minha... Uma carreira ascendente, né, José? Foi assim que eu entrei na Sulista, assim que eu entrei no transporte rodoviário, porque até então a minha experiência era mais marítima e aérea, né? Perfeito. E aí, chegando já na Sulista, rodoviária, qual que foi a principal dificuldade, você sendo mulher, dentro do transporte rodoviário? Porque a gente sabe que é hoje em dia menos, né? Bem menos. Bem menos do que era antigamente. Mas quando você chegou para mudar essa visão do teu time, dos próprios clientes, qual que foi a maior dificuldade que você teve? Tá. Bom, eu acho que internamente eu tive um pouco de dificuldade com a área operacional, não só por ser mulher, também por ser mulher. Mas era uma empresa de um cliente só, uma empresa que só estava acostumada a atender o correio. Então, a missão era, o correio, ele era um cliente que exigia pontualidade e segurança com a carga. Sim. Então, era um período que as montadoras estavam se instalando no Paraná. E o que elas queriam? Just in time, segurança com a carga, era mais ou menos isso. Mas a área operacional, embora a Sulista sempre teve um foco no cliente e performance operacional maravilhosa, existia, claro, o novo do automotivo, uma indústria muito mais dinâmica, exigente,
com características específicas. O estoque estava dentro do caminhão para atender o just-in-time, um pouco diferente do correio, e eram muitos homens na operação. E eu acho que, de uma certa forma, teve uma resistência, mas que e aí, por isso que eu falo desse encontro, né? O seu Alfredo, que é o nosso presidente hoje, um dos principais acionistas, sempre me deu muita autonomia e me empoderou. E a partir dali, eu me senti segura para fazer o que deveria ser feito e o que foi feito, né? Porque hoje, para vocês terem, já foi mais, o automotivo já representou 90% do nosso faturamento, aí a gente viu que também não dava, diversificamos, mas hoje representa 50% do nosso faturamento. Então, foi um mercado que a gente cresceu muito, a gente se aprimorou muito. Mas, assim, eu contando essa história e pensando um pouquinho, eu nunca me senti muito diferente. Eu sempre fui um pouco audaciosa. Sempre me preparei bastante. Então, assim, eu sempre fui muito corajosa. Então, assim, além de eu estar... empoderada pelo seu Alfredo, né, que me disse, faça o que tem que ser feito. Eu tive situações de discussões sérias lá, ele disse, faça o que tem que fazer. Mas, além disso, eu sempre me preparei, sempre tive, e sentava em todas as mesas que eu sentei, assim como eu estou com vocês hoje, eu nunca me senti diferente. Mas essa não é a situação quando a gente fala do mercado de transporte. Vocês me perguntaram quais são, né? E tem um ponto muito forte na Josana, que é a resiliência. Não se entrega de maneira alguma e sempre busca o objetivo e sempre consegue chegar lá. É uma negociadora nata e, assim, traz essa energia pro jogo. Então isso eu acho que trouxe tanto sucesso, Josana, porque foram barreiras muito difíceis. Eu não me dei conta, mas eu acho que... Eu participei desse processo, estive do lado da Josana há muitos anos e acompanhei. E como você ia falar, e não querendo te cortar, as mulheres, de certa forma, não conseguem se impor dessa maneira num mercado tão masculino e preconceituoso que é o transporte rodoviário de carga. Está mudando. Está mudando e mudando para melhor. Mas naquela época, eu acho que, assim, se tivesse que falar Josana em uma palavra, resiliente. Porque, assim, o quanto você pegou na mão as coisas e fez elas acontecer e teve o poder de convencimento de várias pessoas que foram fiéis ao teu objetivo, à tua estratégia, e eu fui uma delas, eu acho que isso fez total diferença para o profissional que você é hoje e principalmente para a Sulista. Eu acho que... O mercado, ele é majoritariamente masculino. Eu estava lendo, tem um índice de equidade do CETCESP, que quem faz é o Instituto Paulista do Transporte, que saiu agora em abril de 2024. Então, para ter uma ideia do mercado, em 23, nesse mesmo período que eles estudaram, 15% de mulheres no segmento de transporte, falando do todo. Em 24, 26. Então, tem uma evolução, tem um crescimento das mulheres. Quando a gente vai fazer um recorte para a liderança, 3% de mulheres, motoristas, 3%. Também está valendo que 4 milhões e 300 CNHs de caminhões pesados, 3% só de mulheres, né? Então, faz sentido. E na Sulista, a gente consegue trazer essa diversidade, eu acho que até por ter uma gestora, uma líder mulher, a gente tem números bacanas de diversidade na Sulista, mas eu vou falar sobre isso para dizer assim mas não é assim. A gente conseguiu trazer essa diversidade para a empresa. Hoje na Sulista, a nossa diversidade total é 37%, não, 31%. Quando a gente fala de motorista mulher, 8%. Média liderança, 50% mulheres, e a alta liderança, 33%. Então, assim, são números bem diferentes do mercado. Então, a gente sempre teve essa, de 2019 para cá, mais. Mas, assim, desafios no mercado para a mulher, num mercado tão masculino, são inúmeros, né? Então, primeiro, caminhão não é para mulher. Eu digo, e isso, quando se fala de motorista... caminhão, mulher não conhece caminhão não é para mulher. Então, motoristas
como que chegam onde elas querem, né? Estrutura, né? De E rodovia. até, abrindo um parênteses aqui, falando em mulher motorista, acompanhando os resultados de parceiros nossos, Aham. as mulheres conseguem ser muito mais produtivas do que os homens. Analisando Sim, friamente, né? comparativamente. No comparativo, a gente tem resultados muito bons. E é o com produtivo organizado, né, Leandro? É um Exatamente. produtivo planejado, não é um produtivo a qualquer custo, qualquer forma. Os nossos A resultados. gente com mulheres consegue são muito ver esses bons. números bem diferentes e Cuidado com o Cuidado. caminhão, com tudo. E aí tem a questão, aí quando fala desafio da mulher, não só no transporte, mas em qualquer segmento, tem a maternidade, né? Tem a questão da dupla jornada. Então, só para vocês terem uma ideia, a mulher por semana, ela mais ou menos usa 21 horas para cuidar da família. O homem está mudando também, mas são 11 horas de dedicação do homem. Tem a questão do assédio na estrada, falta de estrutura, tem a questão, bom, a maternidade, que hoje com a flexibilidade que a pandemia nos trouxe, eu acho que está um pouco mais fácil, eu vejo isso com as mulheres da Sulista, né, que hoje fica um pouco mais fácil, na minha época era muito difícil, né, era uma dedicação muito grande para o trabalho. Basicamente isso, é difícil ser mulher no transporte. E também tem a questão da cultura pouco inclusiva. Não é qualquer empresa que tem, como a gente faz hoje, na empresa que quer que a mulher cresça, dá oportunidade, abertura, né? desenvolve, dá oportunidade, tem vagas que são só para mulheres, tem meta para contratar mulher, não é tão assim, né? Então o um mercado difícil. O mercado ainda, eu acho que o mercado ainda está longe de estar Mas tem muitos igualitário, movimentos, né? Sim. mas eu acho que grandes empresas, assim como a Sulista, tá puxando isso. E isso faz total diferença. E aí, quando a gente entra nessa questão de ESG, de diversidade, de empoderamento feminino, como foi trazer isso para a Sulista, Josana? Em que momento você despertou para trazer essa realidade que até pouco, ela é nova, né? Mas que muito pouco se ouvia falar no transporte rodoviário de cargas. Sim. E Olha, vamos falar de diversidade primeiro isolado, sem estar inserida num ambiente e num contexto ESG. Em 2019, eu entrei para um grupo muito interessante, que é o Grupo AB Diversidade, que é um grupo de mulheres do segmento automotivo. Eu, como fornecedora automotiva, eu disse, vou lá. Então, assim, mulheres, mas também alguns homens discutindo a diversidade. Então, lá eu aprendi como é importante a estrutura, ter uma diversidade estruturada dentro da empresa. A gente fez uma cartilha de como fazer diversidade dentro das empresas, e aí eu tive a oportunidade de conviver com mulheres, não só mulheres, mas de grandes empresas como a Mercedes, a Renault, todas as grandes empresas automotivas que estavam lá. E eu comecei a aprender, inclusive, que precisávamos sim ter metas para trazer mulheres. E foi aí que eu disse, tudo bem, a Sulista tem mulher, mas a gente precisa tratar um pouco diferente disso. Então, metas foi a primeira coisa que a gente colocou, que eu aprendi que tem que ter. Às vezes, não, mas por que tem que ter capacidade? Sim, tem que ter se não mede, não se gerencia. tem que ter capacidade, mas tem que ter também mulheres que possam demonstrar essa capacidade. Então, vamos colocar meta sim. E aí, também, em 2019, falando de metas e de mulheres, eu disse, puxa, mas não é só mulher na liderança ou mulher no administrativo operacional. E as mulheres motoristas? E aí a gente criou um programa que é muito bacana. Inclusive, agora à tarde, eu fiquei sabendo, a gente ganhou alguns prêmios por causa desse programa, e acabei de saber, assim, super nova a notícia, o marketing ligou que a gente está entre os 5 finalistas do Prêmio Sustentabilidade do CESP com esse programa. Legal. E a gente já ganhou alguns prêmios em função dele, e ele é muito legal, que é o Diversidade de Movimento, que é trazer mulheres para o volante, que também tem meta. Começamos com 3%, hoje a realidade já são 8%. E esse programa abria oportunidade para mulheres, mas ele foi se modificando e crescendo à medida que a gente sentia as dificuldades de trazer essa mulher para o volante. Então, uma das situações que a gente evoluiu no programa
foi de colocar uma escola de motoristas mulheres, porque a gente via muitas motoristas com sonho de poder dirigir um caminhão, com a CNH, com a carteira E, mas elas não tinham oportunidade porque eu não tenho a experiência. Eu tenho a carteira, mas não tenho experiência. E a gente viu aí uma possibilidade, porque hoje a gente sabe que o mercado de motoristas profissionais está escasso. Sim. É uma mão de obra que está envelhecendo porque não passa mais de pai para filho. E não tem mais muita atratividade. Então, a gente tem que abrir o campo. Risco forte de colapsar, né? Exatamente. Então, vamos abrir o leque. Tanta mulher querendo ir para essa área, querendo trabalhar o sonho de ser motorista carreteira, por que não? E aí, até tem a Thaís, que é uma motorista de cruzeiro, que ela foi contar a história dela também esses dias lá no CETCESP, há 2 semanas atrás, ou um pouco menos. E ela diz, a sulista realizou meu sonho, porque eu fiquei sabendo que tinha uma vaga de mulher carreteira, eu fui lá e disse, eu quero ser, mas eu não tenho experiência. E elas ficam 90 dias com o instrutor, e depois de 90 dias, se elas passam no teste, elas vão para rotas mais curtas. A gente tem todo um cuidado, não só trazer a mulher, mas de cuidar dela. Então, rotas mais curtas, que ela possa estar com a família. Algumas querem viajar mais longe. Aí a gente vê até uma certa resistência do nosso gestor de motoristas. Não, mas não pode. Não, se ela quer e ela tem condições técnicas, pode ir sim. Então, esse é um programa muito legal, que até hoje isso fez aumentar muito o número de motoristas. E a diversidade não é só da mulher, né? Agora, eu não sei se vocês sabem, para mim foi surpreendente. Mas tem uma mulher que ela se chama Raquel, ela é surda, ela é motorista carreteira, eu tive uma reunião com ela, semana passada, e com uma consultoria. Até eu tenho uma moça do transporte, a Débora, que também está nesse tema. Aliás, ela que começou a falar disso comigo. Motoristas surdos. E motoristas surdos, tem até uma lei, e são ótimos motoristas. Eles não têm a audição, mas todos os outros sentidos são super desenvolvidos, que são excelentes motoristas. E por que não? Então, agora a gente está estudando isso também. Então, assim, a diversidade não só a feminina, né? E isso é muito importante nesse momento, né? E trazendo para o ESG, Josana, essa diversidade que você está, não é só com mulher, né? Não. Vocês têm vários outros caminhos, mas o ESG, como que você trouxe essa novidade? Como começou isso na Sulista? Enraizou muito forte e hoje é uma marca muito forte que vocês carregam no Insiders On. Olha, o Ronaldo me conhece um pouco também, eu gosto muito de novidades. E eu gosto, eu acho que também, assim, eu acho que é uma habilidade que eu tenho de olhar coisas fora, olhar e entender como é que ela funciona dentro da empresa. Eu gosto muito de fazer isso. E como a gente trabalha com grandes clientes, empresas multinacionais, grandes fornecedores, eu participo de muitos eventos, eu estou sempre tentando aprender. Eu gosto de olhar algo e dizer, opa, isso aqui funciona na Sulista, como eu fiz no AB Diversidade, trazer a questão da mulher mais estruturada para dentro da empresa. E o Ronaldo até participou foi antes da pandemia, não sei exatamente quando, acho que foi... Bom, um grande cliente nosso, me contatou e disse, Josana, a gente está desenvolvendo nossa matriz de materialidade, e eu, oxa, o que é isso, né? E a gente quer que vocês, como fornecedores estratégicos nossos, participem, vai ter um vídeo com o pessoal do México, e a gente gostaria que vocês batessem um papo com ele, porque a gente vai definir quais são os principais temas materiais para a nossa empresa. E porque a gente está começando a tratar de um tema muito importante, que é o tema da sustentabilidade, que são as práticas ESG. Para mim, ele tinha falado grego. Mas como eu sou curiosa, é uma característica minha, fui lá, fizemos a reunião, até o Ronaldo participou.
falava de meio ambiente, de responsabilidade social, de governança, e a gente tinha que ir escolhendo coisas que nós achávamos importantes aí dentro da responsabilidade social, diversidade, segurança, etc. E aí eu comecei a estudar. Aí veio a pandemia e teve uma oportunidade muito grande de lives, né? Muito conteúdo. Muito conteúdo. Todo momento. E eu aprendi muito. Eu gosto muito da Deloitte, gosto dos conteúdos, participo dos eventos que eu posso. E a Deloitte ensinou muito sobre a ESG na pandemia e eu captei tudo que eu podia e aí começamos a tratar isso, né, na empresa. E foi de dentro para fora, assim, bom, isso aqui é ESG, tem o pilar E, o S, o G, o que a gente já tem e que se encaixa nessa agenda. E isso é o que hoje, até na pauta do Sete Separa, a gente, para as empresas menores, a gente não é que ensina, mas recomenda. Olhem para dentro, porque com certeza, independente do tamanho da empresa, existem atividades, iniciativas que vocês já fazem e que estão... só falta estruturar como ESG. Mas, por exemplo, qual que é o cliente qual que é a transportadora que não presta atenção no seu cliente? Talvez fazer uma pesquisa de satisfação, isso está no S. Quem que não cuida da segurança nas estradas? Isso está dentro do S. Um planejamento de rotas, isso você sabe bem melhor que eu até, descarbonização ou redução da emissão, planejar bem uma rota, evitar KM vazio, não evitar desperdícios, fazer o melhor planejamento dentro de uma torre de controle para que seja a rota mais eficiente possível. Isso também é ESG, é reduzir a emissão de CO2. Aí tem a parte de resíduos, tem várias coisas que não envolvem tanto investimento, que dizem que o ESG é caro, né? Depois, na parte de governança, quem que não tem uma ISO 9001, hoje em dia é muito comum, hoje em dia código de ética, tem até legislação para isso, LGPD, então assim, é uma questão de ir encaixando, mas foi assim que chegou na Sulista, e aí hoje a gente tem, né, a gente se dedicou muito a isso, porque a gente entendeu que era uma forma de inovar, reduzir custo, por que não? Ser mais eficiente, ter melhor performance, isso para nós é ESG. E não assim o ESG só, e aí fala muito do greenwashing, né? Não, sempre a gente toma muito cuidado. Tem alguma coisa que a gente está falando que a gente não faça? É isso aí. Eu sempre faço essa pergunta. E o olhar para a cadeia, né, de fornecimento, o olhar para trás, né, das pessoas, porque o escopo 3, ele tem muito essa questão de você olhar para o final da cadeia. A gente está fazendo certo aqui na frente, mas e lá atrás, né? Os nossos fornecedores, os nossos stakeholders, como que está isso? Eu acho que isso é um legado que tanto a ISO 9000, 39000, 14001, que a Sulista é certificada, eu acho que já trazia muito disso e isso se materializou dentro do escopo, né, do ESG. Isso trouxe uma forma diferente de olhar, né? E há pouco tempo eu saí da Sulista e isso é natural lá dentro. Eu acho que é enraizado na cultura, né? Eu gostaria... Tá dentro do negócio, acho que isso é importante. Isso. Tá, quando a gente vai fazer a nossa estratégia, e mesmo no nosso planejamento estratégico, a gente tem metas de ESG, e à medida que a gente vai divulgando, que a gente vai conversando, que a gente vai ensinando as pessoas sobre isso, e é importante, por exemplo, esses dias a gente tem o Fala Sulista, que é o momento que a gente, de forma online, reúne motoristas, quem quiser participar, e a gente fomenta que todos participem. A gente teve um Fala Sulista só sobre ESG, para mostrar o nosso relatório de sustentabilidade para todo mundo. Por quê? Porque eu escutei falar que os motoristas não sabiam direito o que era. Uhum. E o motorista, quando a gente trata de dirigibilidade dele, ele está fazendo ESG. Então, a gente quis de uma forma muito simples. A gente quer deixar todos na mesma página. Dar a voz, né, e deixar as pessoas escutarem, acho que isso é importante. Então o ESG nasceu dessa forma e, assim, só complementando, hoje a gente vai evoluindo. Então, assim, a gente mede a emissão de um jeito que a gente entendeu que era o certo, né, pesquisando e conversando.
Mas aí chegou um momento que a gente, será que isso é assim? Então agora a gente contratou, estamos finalizando uma empresa, uma consultoria para fazer o nosso inventário de carbono. Isso aí já são, assim, graduações, né, na escala de maturidade do ESG. E a gente vai fazer um plano de descarbonização. Então a gente contratou uma consultoria porque a gente viu que a gente não estava mais sabendo fazer sozinho, a gente tem que saber quando, né, quando precisa de apoio e de ajuda. E também a nossa matriz de materialidade, embora que é uma das primeiras coisas a serem feitas. Não que a gente não tenha mapeado os nossos riscos e endereçado os nossos temas principais para fazer as nossas iniciativas ESG. A gente fez, mas agora a gente está construindo a nossa matriz de materialidade e também uma coisa bacana que eu acho que é bem inovadora no ESG, porque é uma norma muito nova. Não é nova, não é uma norma. Como é que chama? Práticas recomendadas. É a BNT 2030, que são práticas recomendadas para o ESG. Então, a gente faz uma autoavaliação. A gente está agora, quinta e sexta, a nossa equipe de ESG e de qualidade vão estudar, vão fazer um treinamento sobre isso. Então, a gente faz uma autoavaliação, sai um diagnóstico, depois vem a BNT vem nos certificar, não vem certificar, vem auditar para ver que grau nós estamos. Então, são 5 graus, se tu estiver no grau 3, tu é certificado. Então, é uma coisa bem nova. Legal. E é bacana, é ir crescendo, né? E não é à toa que a Sulista é referência quando a gente fala em ESG. Né? É muito interessante a gente ouvir isso, porque eu sempre comento, não adianta você ter um quadro na parede, uma escrita na parede como missão, visão e valores e não cumprir. Né? Eu acho que quando você fala, eu cuido do ESG, como você falou, pô, a gente mede aqui, a gente estuda aqui, a gente treina a equipe aqui. E isso é muito importante. Dentro disso, como que você vê a maturidade do transporte hoje com a carteira de ESG? Bom, eu acho que está numa crescente, é uma pauta difícil, de difícil implantação. Eu fui, o ano passado, eu fui convidada para participar do CETCEPAR com a missão de levar diversidade para a diretoria, ter mais diversidade feminina, né? Hoje eu estava perguntando lá, nós somos 17% mulheres, é muito pouco. Mas é mais uma mulher que entrou e também para levar inovação. E aí eu fiquei um tempo lá no CETCEPAR, me familiarizando, né, com a mesa diretora e com os assuntos, e eu, assim, não tinha nenhuma missão especial, e aí eu disse, poxa, um tema tão desafiador para o transporte. Aí eu liguei para o presidente, para o Silvio, e disse, Silvio, será que eu posso tomar a iniciativa de endereçar a pauta ESG aqui no sindicato? Ele, por favor. E aí eu comecei a fazer isso porque eu acho assim, as pequenas têm menos acesso, têm dificuldade de implantação pelo dia a dia, elas têm que cuidar do motorista, do caixa, elas não têm conhecimento sobre... Às vezes até resistência por não conhecer, né? Resistência, não conhecem, não veem benefícios. E as grandes e médias empresas, elas são muito... cobradas do embarcador. Então é diferente. Hoje o embarcador já cobra que a gente reporte a emissão, práticas sustentáveis, a gente tem que fazer relatórios gigantes para o embarcador, para ele medir o nosso nível dentro desse tema e dentro da sustentabilidade. Eles são cobrados também, a gente tem que participar, porque a meta dele com a casa matriz é nossa também. Nós é que ajudamos, porque ele não transporta, né? Sim. Quem transporta somos nós. É um ecossistema que exige, né? Exige. E o pequeno já não... Já tem uma Ele não tem essa cobrança, né? Não tem essa cobrança e é uma realidade diferente. Tanto é que quando eu falo dessas pautas que são mais possíveis do ESG, que foi como a Sulista começou, de dentro para fora, com coisas simples, o que a gente já faz? Isso é ESG? Vamos encaixar aqui, A gente sempre indica isso para o pequeno, porque com certeza tem alguma coisa, a gente só tem que ensinar ele como estruturar. Então, assim, as grandes estão bem estruturadas, até em função de uma cobrança do embarcador,
E uma coisa que eu sempre falo é que hoje o ESG ainda é um diferencial para as que estão um pouco à frente. Logo mais, ele vai ser critério de contratação, de seleção. O embarcador não vai contratar uma empresa que não tenha práticas sustentáveis. Então, ainda é algo que nos diferencia, mas não por muito tempo. E o ESG, né, Josana, eu acho que você aborda muito bem quando você colocou essa pasta de ESG no CETSEPAR, quando você começou a inovar e trazer informação para esse público de empresas menores, o ESG não é filantropia, né? Não. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho que essas transportadoras com menor porte, mas que têm uma governança e que podem tirar proveito disso, eu acho que é um momento muito legal de você passar esse recado. A gente tem feito bastante isso no CETSEPAR, então a gente tem feito muito evento e muito treinamento, porque 80% das empresas associadas têm até 20 funcionários. Então, são empresas pequenas. Então, a gente sempre toma o cuidado, quando a gente faz um evento, quando a gente faz um treinamento, principalmente, a gente sempre tenta trazer um caso de uma grande, um case, para contar de uma forma simples, e a gente busca na pequena, a gente indaga a pequena, tu faz isso, ah, tu faz isso, então tu não quer vir falar pra gente que tu faz isso, porque isso está dentro do pilar do S, por exemplo, tu tem um controle, tu cuida da segurança do motorista na estrada, tu tem algum programa de segurança, então tu tá fazendo S, então a gente vai ensinando para que eles possam perceber e reconhecer dentro da sua atividade, das suas iniciativas, o que é ESG também. E que não é difícil, né? Eu acho que é um pouco difícil. Não, eu digo assim, o que não é difícil eles reconhecerem as práticas que eles têm já internamente. E eu acho que essa ótica que você colocou com a entrada da pasta da ESG empoderou essas pequenas empresas a olharem para dentro e entenderem que não estão longe de ter um ESG, que o ESG não custa tão caro assim, né? Que tem alguns mitos que foram quebrados, eu acho, quando nasceu essa pasta de ESG. O benefício é muito grande, né? O benefício é grande e as práticas já acontecem. Já acontece. Então, tem que reconhecer não são e estruturar. Tu tem que olhar e dizer, isso aqui também é. E a gente tem ensinado isso. A gente fez um e-book. Isso foi fantástico. A gente fez um e-book bem bacana para o CETSEPAR, ESG no TRC, que até quem quiser acessar. Então, fala desde o que é e cataloga em cada pilar coisas do dia a dia do transporte que são. Então, o pequeno transportador, uma coisa que tem o ESG é o seguinte, não deixe ninguém para trás. Então, assim, não adianta só as grandes fazerem, tem que puxar todo mundo, e a gente está muito com essa perspectiva dentro do CETSEPAR, então é trazer a todos, e é uma preocupação sempre, e o pequeno? Então, a gente fez esse book bacana, a gente já fez um treinamento que é ESG, como levar essa pauta. Agora já temos ESG, como fazer a gestão dessa pauta com foco na responsabilidade social. E já vou dar um spoiler aqui, dia 23 de outubro, nós teremos o ESG Day no sindicato, que vão ter... nós estamos trazendo um embarcador para falar o que é ser uma empresa sustentável, vamos falar de descarbonização, vamos trazer um grande projeto de responsabilidade social. Então, vai ser um dia todo muito bacana. Uma imersão, né? Uma imersão, vai ser o ESG Day, vai ser bem legal. Então, é uma pauta que a gente está trazendo aos poucos para o sindicato, mas de uma forma construtiva para que os pequenos também venham junto. E a gente está pensando muito também, que eu acho que é uma questão importante do ESG, pensar no setor. O setor de transporte. Então, é uma ideia nossa, a gente não sabe se vai conseguir, não sei se para o ano que vem ou para o próximo, conseguir trazer um projeto de ESG com o CETSEPAR, que a gente pense em alternativas de, por exemplo, vamos construir o inventário de carbono do setor, e aí aí vem alguém e ensina todo mundo. Vamos fazer a matriz de materialidade do setor, ensina todo mundo. Vamos colocar metas de diversidade para o setor, meta de descarbonização para o setor. Então, isso acaba
trazendo todo mundo. Então, a ideia é um pouco essa. Fantástico, eu acho que está fazendo diferença. Você e o Paulo lá da frente dessa pasta, eu acho que tem bastante gente, tem o Luiz Neri, muito, a gente já tem bastante gente fazendo muito parte. legal, toda essa galera assim engajada, a gente vê que está fazendo diferença, está engajando as pequenas empresas, a gente vê eles falarem disso, É mesmo. então isso é legal. É um bom feedback. Muda o jogo e é realmente onde a gente quer chegar, né? É mudar o conceito de fazer o transporte, um transporte sustentável, diverso, e que esteja ao alcance de todo mundo. E o que eu gostaria de saber também, até para quem está nos ouvindo e que não tem acesso, né, a esse material ou não é associado ao SETSEPAR, é só chegar no SETSEPAR, procurar se associar para participar desses eventos? Sim. Como que funciona? Qualquer sócio do SETSEPAR participa dos treinamentos, dos eventos. Perfeito. Legal. Josana, a gente está se encaminhando para o fim e eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a tua liderança, né? Uma liderança que eu participei muito tempo. Só foram 20 anos juntos. Quem sabe tu fala da liderança, então. Mas eu não podia deixar de falar disso, que é um assunto que é o nosso fórum, falar de liderança para grandes líderes e trazer essa questão do aprimoramento, né? Sair de uma gestão que lá atrás era uma gestão muito a todo custo, a gente tem que trazer resultado, a gente tem que crescer, a gente tem uma voltada ao growth, mas agora é um outro formato, né? A Josana vem se aprimorando há muito tempo, trazendo essa naturalidade nas coisas, tirando o melhor de cada um, mas não de qualquer forma. Então eu queria que você falasse um pouco dessa transformação que você teve, que eu acho que é muito importante enquanto profissional, que vai trazer muito conteúdo para o nosso público. Eu sempre fui uma líder muito intensa, muito exigente, primeiro comigo e depois com os liderados, sempre querendo muito aprender, aprendizado constante, gosto de desafio, gosto de dar desafio também, mas sempre com muita pressão e pressão em função do resultado. Eu acho que a pandemia acelerou, mudou muita coisa, mas não só isso, porque o mundo nos pede adaptação. O mercado nos exige adaptabilidade. Então, quem não se adapta não cresce, não melhora, né? Então, eu acho que na pandemia teve algo muito especial, porque a forma como a gente passou a olhar para as pessoas. Então, veio a questão da empatia, do cuidado com o outro. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso. E uma outra coisa é que a pandemia invadiu as nossas casas, né? O trabalho invadiu as nossas casas durante a pandemia. Então, uma coisa que eu acho que muda tudo é que a gente sempre foi a Josana profissional e a Josana, o meu pessoal fica lá fora. E a pandemia nos tornou mais inteiros. A gente leva o trabalho para casa, eu acho que isso sempre levou, mas agora leva a casa para o trabalho também. Então, eu entendi que, sim, resultado, mas através das pessoas e conhecendo cada um quer se comunicar de uma forma, quer ser valorizado de uma forma, quer ser desafiado de uma forma, se comunica de formas diferentes. Então, assim, por isso, hoje é tão importante, né? E eu faço isso com muito mais frequência hoje, semanalmente, não com todos, não consigo às vezes, mas com quase todos, a reunião individual. E nessa reunião eu pergunto, o que tu faria de diferente se tu estivesse no meu lugar? Então, isso aproxima, é uma liderança que envolve mais. Eu gosto muito de, hoje, quando a gente fala de diversidade, eu gosto da opinião diversa, eu gosto da perspectiva diferente, das histórias diferentes que podem contribuir. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, que a gente tem um grande projeto, o início de um cliente, eu gosto de escutar a todos, que todos estejam juntos e que a gente possa, o máximo possível, tomar decisões em conjunto.
porque engaja mais, a gente escuta, Compromete mais. compromete. Gera mais confiança do time. Confiança é super importante. E confiança, quando tu tem confiança no time, tu dá autonomia, que é uma coisa que eu acho que eu mudei muito, eu era mais centralizadora. Autonomia, e hoje, na Sulista, e a pandemia trouxe isso, não é possível em todas as áreas, lamentavelmente, a área de operações precisa estar em loco, mas cada um trabalha da onde quer, as áreas que são possíveis de ter essa flexibilidade, trabalha da onde quiser, como quiser. Antes a gente, que horas o cara chegou? Não é o tempo que... Ele esteve ali, né? Não é o tempo que ele... né? É a entrega, é a qualidade da entrega, é o compromisso com o resultado, o compromisso com o prazo. Isso torna o ambiente mais leve, né? Então, trazer as pessoas para o centro da decisão, escutar cada um e cuidar das pessoas, que foi algo que a gente... É uma coisa que a gente está aprendendo ainda, tá? A gente não sabe. Não, isso é uma construção, né, constante, né? Não tem como... todo momento você tem que melhorar. Mas a gente se deu conta que esse cuidado é preciso. Então, assim, a gente toma muito cuidado também, cuidar das pessoas. Mas o que é cuidar das pessoas? Como que a gente cuida do motorista, que é um público externo? Então, a gente criou uma área de motoristas, né, na Sulista, para cuidar deles, entender o que eles precisam. Então, assim, o que o outro... Como é o outro? É para ser cada um do jeito que quer ser, mas eu tenho que entender como é que ele quer ser, como é que ele quer ser tratado, e eu tenho cuidado muito disso hoje, e eu acho que isso me transformou. Legal. Como o Ronaldo falou, a gente já está caminhando para o final. O que motiva a Josana? Desafio. Eu adoro um desafio, gosto de aprender, gosto de implementar, gosto de projetos. Uma coisa que me motiva hoje, que eu acho que está mais leve, eu gosto muito de testar as coisas. E eu acho que a gente aprendeu, até com a rapidez com que o mundo trata as coisas hoje, que antes a gente fazia projetos que eram super detalhados, viabilidade, riscos, não dá, vamos esperar. Hoje em dia, vamos testar. Então, a gente testa bastante, eu gosto desses testes, porque é um desafio também. Qual que é se tudo der errado, qual é o impacto? Vamos arriscar? Vamos. Eu gosto um pouco do risco. E as lições aprendidas são gigantes, né? Quando a gente testa, quando a gente tenta o novo. E aí a gente tem que estar aberto ao erro, né? Uma coisa que no passado, eu mesmo, errar era fatal para mim. Tanto para mim como os meus liderados errarem. Sabe disso, né, Ronaldo? Super exigente. Hoje em dia, não é o erro comum do dia a dia, aí também não. Mas, assim, o errar... Tentando acertar e tirar aprendizado do erro é riquíssimo. As lições aprendidas, eu acho que é importante para uma organização, para os líderes, né? Trazer isso é muito rico. E, Josana, assim, de uma forma geral, como você vê o TRC nos próximos 5, 10 anos? Eu acho que tem um caminho grande na pauta da sustentabilidade. Eu acho que é uma longa jornada que começa e não termina, mas se adaptar a todas essas exigências, porque isso vai ser regulamentado, né? Nós vamos passar por regulamentações. Então, ter este preparo, quem já começou, quem está começando, mas eu acho que vem muito desafio pela frente com essa questão da emissão, da questão climática e, obviamente, o transporte é um agente importante nessa causa, né? Então, acho que eu vejo muito essa questão da sustentabilidade como um grande desafio quando a regulamentação chegar, quando for, eu não sei se é exatamente isso, mas não são multas, mas quando for cobrado por não ser sustentável pelas emissões, eu acho que vem uma carga grande. Deixar de fechar o negócio porque você não tem um controle. Então vai chegar esse ponto que para você participar de um bid, você vai ter que ter o controle das empresas maiores. Com certeza, é o que eu disse, vai ser um critério de contratação. Exatamente. Hoje é um diferencial, mas não vai ser que nem foi a ISO no passado. A ISO era um diferencial. Quem tem ISO? Hoje em dia, quem não tem, não participa. Eu acho que com a ESG vai acontecer a mesma coisa com a sustentabilidade. Vai ser normatizado, vai ter regulamentação para isso, né? É isso aí. Vamos
finalizar ou dá para ficar continuar esse papo um pouquinho mais uma hora tranquilo. Mas, Josana, muito obrigado pela tua participação. Foi de grande valia e conhecimento para quem está nos assistindo e para nós também, né, Ronaldo? E, Josana, eu queria que você aproveitasse esse final e para a gente fechar com chave de ouro. Foi um prazerzaço estar de novo com você numa mesa, bom. Conversando, trocando ideias. Colocando as fofocas em dia. Colocando o papo em dia. Passou muito rápido. Passou. Né? Agradecer novamente por você ser uma mentora na minha carreira, por você ter dedicado muito tempo para mim. É um orgulho hoje estar aqui, sentado, conversando com você, podendo te entrevistar. E deixar um recado para as mulheres do TRC, para as líderes do TRC, o que você diz para elas encararem essa jornada desafiadora que é trabalhar no transporte rodoviário de carga com tudo o legado que você já tem, com a experiência, com a bagagem que você tem. Bom, eu recomendo o preparo, que estejam sempre prontas para quando a oportunidade aparecer e busquem as oportunidades, porque as oportunidades existem. Então, não se sintam menores por fazer parte de um mundo tão masculino. Então, tem que ter coragem, vai com medo mesmo. Eu acho que é um pouco disso. E se preparar muito e, principalmente, sempre tentar fomentar e inspirar mulheres. Bacana. Para que elas se desenvolvam e estejam dentro do TRC onde elas quiserem. Por exemplo, no caminhão. Agora o Senat está fazendo uma formação para mecânicas. Tem tantos movimentos, eu até quero falar rapidamente de alguns movimentos. Então, assim, movimentos para motoristas mulheres no volante. Sulista tem escola, que é o programa Diversidade em Movimento. A Iveco tem Caminhos para Elas, que a gente participou agora de um evento, acho que é esse o nome, Caminhos para Elas. Para treinar motoristas. O Senat tem curso de manutenção para mulheres, tem muitas mulheres se formando nisso. Tem o Vez e Voz, que traz mulheres, que é um programa do SETCESP. Tem o Rota Feminina, que agora, dia 15 de outubro, dia 15 de agosto, ou 16 de agosto, a sulista vai estar lá falando de como contratar mulheres motoristas e o que precisa. Então, assim, tem muitas iniciativas para preparar essas mulheres. Então, correr atrás, né? Para se aprimorar, para aprender. E para, quando a oportunidade chegar, a gente está pronta e busca a oportunidade. Não fica esperando. Muito legal. E, assim, aonde a gente consegue contactar a Josana? Quais são os caminhos nas redes sociais no LinkedIn, que possam seguir? Passa para nós, né, seu endereço, para que todo mundo possa buscar todo esse conteúdo que você dividiu com a gente. Josana Teruskin no LinkedIn, J Teruskin no Instagram, o meu e-mail é josana@sulista.com.br e... É isso aí. É só não precisa o telefone, o WhatsApp não, Josana. Não, legal. Mas, novamente, muito obrigado, né? Agradeço ao Ronaldo. Eu vou fazer um bastidor aqui e vou revelar uma coisa. Quando a gente estava na mesa discutindo, a gente precisa trazer uma pessoa assim, eu sei quem. Ah, é? Foi a primeira pessoa que o Ronaldo pensou. É que eu incomodei muito ele, sempre. Não, mas é um grande amigo. Eu agradeço. Super obrigada, Ronaldo, pela oportunidade. Obrigada, Gobrax. Obrigada, Leandro. Isso, Leandro. Muito obrigada, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouco. Acho que são caminhos... assim, o aprendizado é constante. A gente está sempre aprendendo. E é isso. Quanto mais a gente puder compartilhar conteúdos, histórias, cases, melhor. Com certeza. Esse é um espaço para o transportador, que é os nossos clientes, trazer essa riqueza. E mais uma vez, eu acho que foi uma mesa muito bacana, com muito conteúdo. Mais uma vez, obrigado, Josana. Obrigada, gente. Nós encerramos nosso Gobrax Academy, mais uma edição aqui, falando de mulheres empoderadas com a Josana Teruskin. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.